Está na hora! Vamos começar? Sejam muito bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, nutricionista, e acredito que você já me conheça. Existe uma sequência de vídeos aqui no canal falando sobre sono, como melhorar a qualidade do sono, toda a parte bioquímica de produção hormonal, como parar de roncar. Então, se você é amante da ciência e da bioquímica, hoje tem o último vídeo para fazer o fechamento do sono e toda essa resposta. E hoje a gente vai partir um pouquinho para a prática, como conduzir essa performance de sono, falando um pouquinho de chás que podem modular a resposta e melhorar a qualidade do seu sono. Então, eu já te convido para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Toda semana tem um vídeo para você falando sobre bioquímica, sobre saúde e ciência. Então, vamos lá? Antes de entrar diretamente nesses 4 chás que eu preparei para hoje, preciso falar um pouquinho sobre essa extração dos chás. Como acontece? Qual é a finalidade principal de utilizar esse conceito de extração, seja maceração, seja decocção, seja infusão? O que seria cada um deles? Qual que é o método mais aplicável? Então, eu vou falar sobre essa estrutura e sobre essa forma de extração. Então, a principal finalidade de se extrair, de se usar um método, é extrair polifenóis, é extrair compostos, componentes biologicamente ativos da planta e, através disso, utilizar a nosso favor. Então, por isso que a gente escolhe um método mais eficaz, mais aplicável e que seja adequado àquela planta. Então, o primeiro processo, falando desse contexto de extração, a gente vai falar de maceração. Então, maceração é o que a gente faz, por exemplo, com o boldo. É o contato da planta com a água fria mesmo. E através de agitação ou através da pressão, a gente consegue fazer a extração desses compostos biologicamente ativos que podem ser liberados para a água. Então, a gente faz pequeno esforço, faz essa extração, deixa curtir por um período de horas ou dias, dependendo do processo, e utiliza essa água sem fazer troca. Então, dessa forma, a gente vai ingerir os compostos bioativos dessa planta. A principal utilização dela é para aquelas plantas que não podem sofrer aquecimento ou que perdem compostos durante um processo de aquecimento. Então, por esse motivo, nós utilizamos uma água fria para fazer esse processo de maceração. Um segundo contexto de extração é o processo de infusão. Aí já é o contrário, utiliza-se a água fervente. Então é o contato da planta com a água fervente. Como funciona? Coloca-se a água para esquentar e assim que ela começa a liberar as primeiras bolinhas, mostrando um fervor, já se desliga e faz esse contato com a planta. Então, dessa forma, a gente pode tampar o recipiente, esperar alguns minutos, mais ou menos aproximadamente 10 minutos, já se faz liberação de polifenóis para a água e aí a gente pode fazer ingestão dessa água utilizando todos os polifenóis presentes nessa planta. Esse processo é indicado para algumas plantas que têm menos rigidez ou uma parte da planta menos rígida, mais flexível. Então, folhas, flores, podem ser utilizados frutos também. Então, dessa forma, a gente consegue fazer liberação desses ativos para a água e a utilização deles. Essa técnica, inclusive, tende a preservar os óleos essenciais presentes nas plantas e dessa forma a gente consegue utilizar toda a parte bioquímica da extração. Na terceira etapa, na terceira forma de extração, chamada de decocção, a gente utiliza a água potável com a planta e faz essa fervura junto. Então, a parte da planta é submetida a um processo de fervura junto com a água e esse formato é utilizado para a parte da planta mais rígida. Então, se a extração acontece em raiz, cascas, rizomas, sementes,
São formas de extrair polifenóis, compostos biologicamente ativos dessa planta, quando a estrutura é mais rígida. Então, precisa-se de fato utilizar o processo de fervura para conseguir fazer a extração total dos polifenóis dessa planta. Então, vamos para a nossa parte prática. Hoje eu preparei para vocês 4 plantas e nós vamos começar com Erythrina velutina, que é o mulungu. Essa planta, esse mulungu, a parte utilizada dela é a casca e ela possui alguns alcaloides que funcionam como agente tranquilizante e exercem um efeito ansiolítico, especialmente no quadro onde a pessoa tende a ter comportamento defensivo associado a distúrbios de ansiedade generalizada. Então, o mulungu pode ser usado nesse contexto. Qual que é o mecanismo de ação dele? Ele age sobre o sistema nervoso central, causando um bloqueio neuromuscular e um relaxamento dos músculos lisos. Então, ele promove um relaxamento de um modo geral. Então, ele pode ser usado como um sedativo sobre o sistema nervoso central e relaxante dessa musculatura lisa, promovendo melhor qualidade do sono. Então, aqui é um pouquinho dessa casca que eles utilizam. A aplicação dele, então, é utilizado como calmante nos distúrbios neurovegetativos, tensão nervosa, insônia e também adjuvante em dores de origem reumática ou nevrálgicas. Então, essa é a característica do mulungu. Popularmente, o mulungu ele é utilizado com o propósito de afastar forças negativas. Então, as pessoas já fazem o chá para trazer paz, tranquilidade e afastar forças negativas, segundo o dito popular. Ele tem toxicidade? Tem. O mulungu ele pode potencializar o efeito de algum medicamento ansiolítico ou de algum medicamento antidepressivo que já esteja se utilizando. Então, não recomenda-se o uso combinado e nem por pessoas que tenham insuficiência cardíaca ou qualquer tipo de arritmia. Então, no caso aqui, essa rasura ela pode ser feita por infusão ou por decocção. Lembrando que o fabricante dele aqui orienta a fazer por decocção. Então, nesse caso, utilizar 1/3 do pacote para 3 xícaras de água. E aí a gente vai fazer fervura junto com a água e fazer a utilização por decocção, ingerindo após essa fervura. A segunda planta de hoje é a passiflora, popularmente conhecida como maracujá. E nós temos 3 tipos de passiflora: edulis, alata e incarnata. Então, aqui nós temos esse maracujá, então maracujá sul. Nesse caso, a parte da planta utilizada aqui é a folha. Então, nós temos a folha e algumas partes de caule, por exemplo. Ele é indicado como ansiolítico, sedativo, ele é utilizado para tensão nervosa, insônia, também possui atividade diurética, antihipertensivo, então modula a questão de pressão arterial, antiarrítmico, então modula batimento cardíaco, e antiespasmódicos, quando as pessoas tendem a ter espasmos musculares, aqueles tremores musculares, ele também pode ser utilizado para esse benefício. Além disso, tem uma atividade antimicrobiana. O que tem de interessante no maracujá, na passiflora? Ele tem alcaloides e tem flavonoides que agem como depressor desse sistema nervoso. Então, ele tem uma característica sedativa e tranquilizante. Então, de um modo geral, a parte principal utilizada são as folhas, principalmente porque aqui nesse caso a parte principal utilizada são as folhas. A passiflorina presente no maracujá, ela tem uma atividade semelhante à morfina, que é um medicamento hoje utilizado com valor terapêutico como sedativo e que, apesar de narcótico, ele não deprime o sistema nervoso central. Então, ele também possui efeitos analgésicos. Por isso, a gente utiliza ela na aplicação de nevralgias, por exemplo, nas dores específicas. Então, passiflora incarnata, passiflora alata, passiflora edulis, elas são utilizadas nesse formato. Tem toxicidade? Tem. Não recomenda-se doses exageradas, porque o risco de intoxicação
cianídrica pode acontecer. É contraindicado também para pessoas que têm hipotensão, que sofrem de hipotensão. E não há relatos do benefício de utilização dela durante a gestação ou lactação. Então, geralmente não se utiliza muito nenhum tipo de fitoterapia. Existe uma grande cautela para gestantes. Então, nesse caso, a gente obedece esse protocolo de cautela. Então, a principal forma de utilização dela é por infusão. Então, aqui, esse fornecedor utiliza-se 1/3 do pacote para 3 xícaras de água. Então, faça o processo de infusão. A partir do momento que a água começa a levantar fervura, usa-se a água e adiciona-se a planta e tampa, para que assim a gente faça a extração dos ativos presentes na passiflora. A terceira planta de hoje é a melissa. No caso, o nome científico dela é Melissa officinalis e a parte utilizada dela é a folha e pode-se usar também uma parte do caule. Ela é conhecida popularmente como erva cidreira, então algumas pessoas tendem a chamá-la de erva cidreira. O que a melissa tem presente? Então, a melissa, que é essa parte da folha, ela tem presente o ácido rosmarínico. E esse ácido rosmarínico é um dos principais componentes que vão trazer essa resposta de melhorar a qualidade do sono. Então, ele implica nessa atividade farmacológica. É indicado, então, a gente faz a utilização dela com indicação para inapetência, que é aquela ausência de apetite, pode ser usado para gastrite, gases excessivos, diarreia, ansiedade, insônia. No quadro de hipertensão arterial também se utiliza melissa. Na taquicardia, enxaqueca, asma, hipertiroidismo. Então, a melissa tem várias formas de aplicação. No caso, hoje a gente vai falar sobre esse efeito moderado sedativo para quem sofre de transtorno do sono e pode ter esse sintoma de desordem nervosa melhorada. Então, a Melissa officinalis, ela inclusive reduz excitabilidade, ansiedade e reduz quadros de tensão nervosa. Então, tem toxicidade para ela? Tem. No caso de óleo essencial, altas doses desse óleo essencial pode se comportar como neurotóxico pela concentração de linalol e terpineol que estão presentes na melissa. Ocasionalmente, ela pode produzir, então no momento que eu estou usando, ela pode produzir hipertensão arterial em doses normais, porque ela promove uma vasodilatação periférica. Então, ela pode causar esse quadro. É contraindicado o uso de óleo essencial durante a gravidez, durante a lactação. Então, para crianças menores de 6 anos, por exemplo, existe uma contraindicação para paciente com quadro de gastrite, de úlceras, para síndrome do intestino irritável, para colite, Crohn. Então, a gente tem algumas contraindicações para essas pessoas que têm esse perfil de doença. E para Parkinson também, ou qualquer outra enfermidade de cunho neurológico, a gente não faz a utilização da melissa. Então, aqui, no caso da melissa, por infusão, que é o método utilizado, utilizar 1/3 desse pacote em 3 xícaras de água. Então, a gente vai ferver a água, que é o processo de infusão, e a partir daí adicionar 1/3 do pacote e tampar. Esperar, aqui no caso, recomenda-se 20 minutos para agir e depois coar e beber o chá. E a quarta e última planta de hoje é a camomila. Então, vamos falar um pouquinho da camomila. E o nome científico da camomila é Matricaria recutita. Então, Matricaria recutita ou camomila tem como principal parte utilizada a flor. Então, aqui já se coloca a flor como sendo a parte utilizada dela, podendo ser usado o caule também. Ela tem um efeito ansiolítico. E esse efeito ansiolítico está relacionado com um flavonoide específico dela chamada apigenina. Então, aqui está a camomila, ela tem um flavonoide chamado apigenina que é capaz de se ligar a receptores GABA.
Então, esses receptores cerebrais, eles agem de maneira muito similar aos benzodiazepínicos. Então, essa atividade principal da camomila é agir com efeito muito semelhante a esses medicamentos benzodiazepínicos. Esse flavonoide específico, a apigenina, ela provoca um bom efeito ansiolítico. Contudo, essa ação sedante dela é 10 vezes menor do que o diazepam, por exemplo. Então, ela não provoca um relaxamento muscular. Ela tem essa liberação sem trazer esse relaxamento muscular. E dessa forma ela é capaz de diminuir a ansiedade sem provocar uma depressão no sistema nervoso central, de um modo geral. Tem toxicidade? Tem. É contraindicado na gravidez e para quem está amamentando também. Então, não se utiliza ela para esse perfil de paciente. Não há causas que apontem que haja intoxicação pelo uso da camomila. Então, os estudos não apontam essa intoxicação. Como que seria o preparo dela? Por infusão. Então, aqui, o nosso fornecedor já deixa infusão utilizar 1 colher de sopa de camomila para 3 xícaras de água. Então, a gente faz essa utilização e aí, nesse formato de infusão, vai se ferver a água e após a água fervida, vai se adicionar a planta ou verter a água sobre a planta, sobre a flor, no caso, e deixar a liberação da apigenina acontecer para que nesse formato nós tenhamos toda a utilização dos benefícios da camomila. Então, nós finalizamos aqui o nosso ciclo sobre sono com esses 4 chás moduladores da qualidade do sono. Tô deixando aqui para você um link da escritora Camila Monteiro, Academia de Chás, onde você pode se aprofundar mais ainda com chás para sono, para melhorar outras irregularidades. E nós vamos ficando por aqui. Próximo vídeo tem tema novo aqui no Hora de Nutrir. Você é meu convidado. Te vejo no próximo vídeo.